Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na Cibra, em Porto Alegre, sinagoga, com a Milene Onikovsky, a líder religiosa da Cibra, falando sobre um tema muito relevante: as mulheres na Bíblia, na Torá, por seu protagonismo, as heroínas. Bom, na verdade aqui não sou eu que vou falar. Eu quero que a Milene, primeiro, muito obrigado. É super importante que você está aqui. Esse primeiro vídeo na sinagoga, inclusive, é bem legal. O que tu pode falar para nós, Milene, sobre o protagonismo das mulheres, sobre como elas aparecem na Torá, como elas surgem, como se dá isso hoje, e depois, se tu quiser falar também o que é ser uma líder. Pessoal, eu estou aqui do lado da primeira líder religiosa do Rio Grande do Sul, isso é bem relevante, tá? Dá o ok aí, o curtir. Por favor, Milene, palavra tua. Então, primeiro, obrigada pelo convite, Bruno, e justo para a gente poder falar assim, de um tema tão relevante e acho que tão tocante para mim, né, estando num espaço assim, de liderança. Então, uma das coisas que a gente conversa bastante quando fala sobre as mulheres na Torá é que, geralmente, a gente não tem muito a questão dos nomes das mulheres, né? Então, se a gente for pensar na sociedade, numa questão histórica, geralmente as mulheres aparecem na Torá como segundo plano, ou a filha de alguém, ou a esposa de alguém, e o nome a gente nem sabe. Às vezes nem aparece. Né? Às vezes nem aparece. Mas nós temos algumas figuras muito fortes dentro da Torá que a gente percebe que os nomes aparecem e que elas têm um papel muito importante como protagonistas da história do povo judeu. Certo. Tá? Então, nós temos as nossas matriarcas, que as histórias são contadas com mais detalhes. A gente, inclusive, tem algumas histórias como a mãe percebe, né, nos seus 2 filhos. Então, por exemplo, percebe qual filho que vai ter o poder para poder liderar o povo. Né? Essa é importante. Então, aí a gente tem essa história, né, dos filhos dentro do ventre, que eles acabam, né, lutando, e que um vai ser o líder de uma grande nação. Então aí a gente tem... puxou lá do início, né? Isso, então a gente tem uma matriarca lá que já chega pensando em como fazer isso para que esse filho ganhe a bênção da primogenitura. Então a gente tem várias histórias assim. Estão falando nomes... de Yaakov. Sim. Ok, bom, contigo, a gente continua, já vamos então daqui a pouco citar o nome dessas mulheres importantes, porque também a gente quer trazer um pouquinho uma ordem assim, cronológica de aparecimento delas, né? Claro. Então, se a gente for pensar no primeiro nome bem importante de relevância, a gente vai chegar lá na escravidão do Egito. Sim, né? Exatamente. E essa história, a história de Moshe, é a história realmente que existem muitas mulheres marcantes. A gente sabe que Moisés não teria conseguido, né, chegar onde chegou. Verdade. Se não fossem as mulheres. Então, desde o início, a Yocheved, que é a mãe de Moshe, quando ela decide esconder seu filho, então a gente entende que ela escondeu seu filho durante 3 meses para poder sobreviver. Faraó matar todo mundo. Exatamente. As crianças, primogênitos. E aí aquela mãe disse, não, eu vou proteger o meu filho de alguma maneira. Né? E que eu acho legal, Milene, até desculpe te interromper, mas assim, eu gosto muito dessa história, inclusive o protagonismo da Miriam depois. Como ela... Nossa, a Miriam tirava a água da pedra, né? Eu acho isso incrível, mas, por favor, pode falar, desculpa. Sim, não, realmente, Miriam a gente vai perceber essa evolução dela, mas é interessante que nesse início da vida de Moshe, que Miriam já tem um protagonismo aí, porque é ela que vai cuidar dele, né? Mas a partir do nascimento. Então, Yocheved, que é a mãe judia, decide, né, proteger o seu bebê, esconder o seu bebê. Mas existem as 2 parteiras, Shifra e Poá, que elas desobedecem a ordem do faraó
que o faraó ordena que elas, quando vão fazer o parto, entreguem os bebês, né, ou matem os bebês, e elas... A coragem dessas mulheres. A coragem dessas mulheres. Gente, vocês não estão entendendo. Faraó, desobedeceu o faraó, acabou a tua vida. E aí, 2 parteiras aí, né, Milene? Exatamente. Resolve, né, pessoas que na sociedade da época, contextualizando, não teriam poder algum, praticamente, sim, salvaram a... Exatamente. O que acontecia? Elas diziam que as mulheres judias, elas chegavam e elas já tinham tido parto, elas eram muito fortes, então elas não conseguiam ajudar, elas não achavam os bebês. Maravilhoso. Então, essas 2 mulheres tiveram um papel central para o nascimento de Moshe, para que ele não tenha sido pego pelos guardas do faraó. E, elas primeiro esconderam ele. Elas ajudam no parto e ajudam a mãe a esconder. Depois Yocheved, então, esconde, e quando ela não consegue mais esconder o bebê, ela faz, então, a gente conhece a historinha, né? Ela faz a teivá, a cestinha, coloca, então, o seu bebê no Rio Nilo e pede para Miriam, a sua filha maior, cuidar dessa cestinha para ver onde ele vai parar, né? Então a gente sabe daí, né? Moshe tá lá, a Miriam tá cuidando, e Batia, que é a filha do faraó. Mais uma mulher. Vital. Milene, ela não aparece muito assim, o pessoal não fala muito, né? Mas eu acho vital a pessoa que acolheu o Moshe. Não, exatamente, porque o que acontece? Ela sabe que ela tá acolhendo um bebê judeu, né? Um bebê do povo escravo. Sim, ela sabe. E ela decide criar ele e faz com que o pai dela, o faraó, aceite essa criança. Olha só. Né? E eles criam, então, essa criança como um príncipe egípcio. E aí vem a história de Moshe que a gente conhece. Exatamente. Né? E Moshe, inclusive, é um nome egípcio. É um nome... né? Podemos... Olha, você tem assunto para outro vídeo até, né? Exatamente. Falar sobre Moshe, é um assunto para outro vídeo. Muito legal. Que significa, então, tirado das águas. Moshe cresce e, novamente, então, aparece a figura de Miriam e Aaron, então, os irmãos, né? Nessa saga, né? Nessa saga onde Moshe daí descobre o que os nossos Chachamim são os nossos sábios, eles nos dizem, é que Moshe, ele cresce percebendo que ele é diferente, que tem alguma coisa errada, e que quando Miriam e Aaron confirmam isso para ele já sabia. Ele já tinha esse conflito dentro dele. Então, acontece que a gente já sabe, né? Moshe briga lá com o guarda, vai pro deserto, chega na região de Midian, é isso que ele conhece quem? Zípora, olha, sim. Essa, a minha esposa, a Laura, ela gosta muito dessa história a partir daí, porque ela diz assim, Moshe, imagina só, né, resumidamente, né? Desceu, falou com a Sarsa dele, falou com o Hashem, e aí chega lá um dia, se acordei, né, e chega assim, tudo bem, esposa, olha só, eu fui lá buscar um pessoal lá, um rebento lá das ovelhas, das cabras, e Deus falou comigo que a gente tem que agora voltar lá pro Egito salvar a galera, né? E ela disse assim, ok, não deve ter sido assim, né? Ela deve ter dado, como é que é? Se não fosse ela apoiando o Moshe, não sei nem se teria vindo, né? Sim, provavelmente. Zipora tem um papel muito importante, né, na vida de Moshe. Então, Moshe fica anos, né, ali ele constrói família, ele tem filhos com Zipora, e aí sim que ele volta. Sim, claro. Sim, não é assim, tá, pessoal? Eu sou short version. Não, mas daí ele volta já, então, né, para libertar o povo. Aí vem a história que a gente sabe, as pragas, tal, o povo vem e tal. E Miriam, novamente, com um papel muito importante para esse povo que está em peregrinação no deserto, né? Sim. Miriam, ela aparece em momentos, vem o Shirashirim, os cantares que Miriam que conduz, né? Exato. Então, para motivar o povo, inclusive, né? Para motivar o povo. Miriam, pelo mérito de Miriam no povo, tem água no deserto, então tem uma rocha que acompanha eles, que é uma fonte de água,
que inclusive quando Miriam morre, essa fonte seca, né? E aí a gente tem outra história, porque, né, daí a gente pode conversar sobre Moshe, né, a respeito da questão da pedra. Eu acho que tem mais vídeo que você vai ter que vir aqui explicar pra gente. Com certeza. E então, não só isso, quando Moshe sai com o povo, bate a sua mãe egípcia, acompanha ele. Então, ele tem as suas duas mães acompanhando ele. Isso é muito importante, né? Então, ele tem... A gente percebe que Moshe, durante todo o seu percurso, ele tem um apoio emocional também das mulheres que fazem parte da vida dele. Ele está cercado de mulheres que deram não só a existência para ele, como a força e o apoio moral. Eu imagino o Moshe depois, quando chegava na sua tenda, assim, né? Mãe, me dá um abraço. Mãe, preciso de uma força aqui com aquela galera lá. É difícil. E não só isso. O comando do povo, a liderança do povo naquele momento eram 3 pessoas. São 3 pessoas que têm a maior elevação espiritual. E entre ela, a nossa profetisa Miriam. Exato. Então, a gente percebe, né, o nível de importância que Miriam tem, como ela tem momentos também que o próprio comportamento dela é ressaltado para ficar como um ensinamento ao povo também. Sim. Então a gente tem muitas figuras aí que a gente já percebe, e como vocês ouviram, eu e o Bruno, a gente falou o nome delas. Sim. Essas mulheres têm nome, e o nome aparece na Torá. Então já é uma coisa que é bem marcante para a gente refletir, inclusive porque se formos pensar numa questão de sociedade, que nem a gente falou no início, muitos nomes não aparecem. Não eram sequer mencionados. Exato. Né? Comenta às vezes assim, teve uma mulher aqui que fez uma coisa interessante, importante, super relevante, mas a gente não botou o nome dela aqui. Uma injustiça. Mas e aqui nós temos uma história onde aparece claramente o nome. Eu acho que, trazendo para o contexto histórico, a gente demonstra como isso foi importante para a época, né? Se colocou, né? Está na Torá, está na história, está passando de geração em geração, então é super relevante. Eu acho que não só para aquela época, mas para todas as épocas. Hoje precisamos muito, né? Por isso que a gente precisa ler e reler a Torá. Exato. Sempre, todos os anos. Porque se a gente for perceber isso, a gente vai ver ali, Miriam estava em pé de igualdade com Arão. Sim. Claro, Moshe era o mais elevado, com quem Deus falava diretamente, mas logo abaixo ali de Moshe, nesse poder de liderança espiritual, existia um homem e uma mulher. Exatamente em pé de igualdade. Miriam, Arão, mesmo... mesmo patamar de elevação espiritual. Eu gosto muito desse tema, elevação espiritual, porque a gente tem também uma palavra que é a Shekhinah, que seria presença divina, mas a Shekhinah também é entendida como um aspecto feminino de Deus. Podemos falar um pouco, isso também se aplicaria, eu acredito, né? Não é exatamente assim, né? Mas até porque Hashem acima disso, né? Mas a gente não percebe Deus como uma figura que a gente possa definir com gênero, né? Obrigado. Então não. Deus é acima, é superior, né? Então a gente não tem essa definição. Claro que a língua nos traz, né? Porque nós, seres humanos, né? A gente tem que se referir a Deus, nosso Criador superior, de uma forma. Então a gente acaba utilizando vários termos. A tradução para nós, né? Inclusive a gente tem termos que a gente usa no singular e às vezes a gente usa termos no plural para se referir a Deus, né? Devido à sua magnitude. Sim. E isso da gente não saber, então, né? Perfeito. Milene, eu não sei se tu quer falar como é para ti ser uma líder, mulher, um ser humano com uma responsabilidade de uma comunidade, mas também nível pessoal. Como tu te sente, com quem tu te inspira
matriarcas maravilhosas que aparecem no Torá, se alguma te inspira, tem alguma matriarca que te inspira mais? Várias. Eu diria todas, né? Todas. Me inspiram. Mas a história de Léa, que espera, né, os anos para se casar com o homem que ela ama e que ama ela, e o momento do respeito dela com a irmã, né, que ela põe, então, assim, a questão de desse laço familiar, porque existe o Midrash que nos conta, o Midrash é um conto que nos explica o nosso texto, né, que fala que Laban, que era o tio, né, de Leia, ele quer casar a sua sobrinha mais velha primeiro, então ele acaba enganando, né? Sim, faz isso, ludibria ali, né? Então, assim, diz que a Có fala com Léa para eles combinarem alguns sinais para ele saber que ela era a noiva quando ele chegasse no dia do casamento. Então, fantástico. Então, né, a noiva entra com véu tapado e tal. E o nosso Midrash diz que Léa pensou, como é que eu vou fazer minha irmã passar uma vergonha dessas? E ela se encontra e passa os sinais para a irmã, mas sem contar que são sinais. Ela diz, o noivo, quando vai receber a noiva, tem que falar tais coisas, então quando ele chegar, tu fala essas 3 coisas para ele, porque é um sinal, né, que tu tá aceitando se casar. Vê só, para não quebrar ou não manchar a imagem familiar, o nome da irmã, ela passa os sinais específicos dela de amor. Olha só isso é grande. Isso. Então, e assim ela acaba esperando, né, mais 7 anos para poder se casar. E ela nunca conta para a irmã o que aconteceu. E então, durante um tempo também ela demora para engravidar, e aí ela fala com Deus. Então tem toda uma questão de resiliência dessa matriarca e de empatia, que eu acho muito, muito louvável. Sim, Milene, até isso é uma coisa que eu queria até dizer para ti, tu é uma pessoa que é muito agregadora. A gente aqui se sente abraçado por ti, a tua presença tem essa energia, eu diria, e acho que todos nós agradecemos por estar aqui nesse momento importante, que tu é a líder religiosa da Cibra, que é um fato bem relevante. Assim. Muito obrigada. Para mim é uma responsabilidade muito grande, mas vou dizer que eu amo muito o que eu faço, né? A nossa comunidade também é uma comunidade muito acolhedora, vocês são pessoas muito participativas, o que dá uma leveza para o trabalho também, a gente poder estar aqui conversando, vendo que o pessoal se envolve, criando canais e fazendo vídeos. Isso aqui é início, isso aqui já é início. Ótimo. Eu acho que a gente tem, assim, pano para manga para falar, então, das mulheres. Quem sabe a gente faz assim, começamos agora por Miriam, mas a gente continua, então. Gostei muito dessa ideia. E vamos seguir no próximo falando de outra figura marcante. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Acho que, como a Milene disse, temos muitos assuntos para tratar. Esse foi um apanhado. É difícil resumir a Torá, porque ela é muito profunda. Cada linha tem subtexto e um estudo em cima. Os sábios passavam anos para tentar descrever e entender um texto. Te agradeço muito por estar aqui e obrigado pelo teu depoimento, e a tua fala hoje com certeza engrandece o canal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, tchau. Tchau.